trazendo a explicação que ele não é um homem perfeito. Muitas vezes a gente busca essa perfeição, achando que a perfeição é acertar todas as coisas, fazer todas as coisas conforme aquilo que estava planejado. Mas ele fala assim: olha, eu não obtive a perfeição. Então ele está dizendo: olha, eu sou uma pessoa que eu não acertei todas, que eu não fiz tudo, mas eu continuo nesse caminho. E ele diz o seguinte: olha, eu não obtive a perfeição, mas eu estou o quê? Prosseguindo, eu prossigo para conquistar aquilo que também foi conquistado por Jesus Cristo. E ele diz o seguinte: eu não alcancei, mas uma coisa eu faço. Eu começo a abrir mão de tudo aquilo que passou. Eu começo a abrir mão de tudo aquilo que é o meu passado, para que eu possa alcançar aquilo que eu tenho como objetivo, aquilo que me foi proposto. Todos os dias, quando a gente levanta, a gente inicia uma atividade. Antes da gente dormir, a gente tem que ter a sensação de ter encerrado uma atividade. Quando você vai no seu expediente de trabalho, muitas pessoas vão lá e passam o seu crachá, a sua identificação, iniciando o quê? A sua atividade. A hora que ela vai embora, que ela passa lá o lugar do ponto, ela está ali falando que ela o quê? Concluiu mais um dia uma atividade. A gente percebe que para que a gente consiga levar a vida segundo aquilo que é o equilíbrio de Deus, nós precisamos aprender que nós iniciamos atividades e nós concluímos atividades. Quando a gente não consegue fazer isso, no outro dia, em vez de a gente ter uma atividade, a gente tem duas atividades, porque a gente tumultua. E aí a palavra do Senhor, ela vem sempre nos ensinando que nós temos uma caminhada e um objetivo claro. Todo mundo aqui precisa ter objetivos claros de onde você quer chegar em Deus. A sua caminhada com Deus e a sua vida naquilo que são os seus propósitos, os seus sonhos, as suas metas. E ele fala assim: olha, uma coisa eu comecei a entender. Para que eu consiga continuar a caminhar, eu preciso abandonar diariamente um monte de coisa que passou. Então, tudo aquilo que a gente viveu, tem pessoas que às vezes na hora de dormir, ela já sofreu o dia inteiro com problema, com uma dificuldade, e chega à noite ela continua a fazer o quê? Remoer tudo aquilo de novo. Remoer, 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 remoer. E esse momento, que era o momento dela estar em descanso, ela está em sofrimento com uma situação que não tem mais volta, não tem mais condição de resolver alguma coisa. E é por isso que ele fala assim: olha, para isso eu descobri uma coisa: quanto a mim, já não julgo havendo ter alcançado, mas uma coisa eu faço. Ele diz o seguinte: uma coisa pontual eu aprendi a fazer, esquecendo de todas as coisas que para trás fico, e avanço para as que estão diante de mim. Então, toda vez que eu começo a paralisar em algumas coisas que passou, que eu não tenho mais força sobre ela, eu estou me limitando de alcançar aquilo que Deus tem para mim. A palavra do Senhor sempre vem falando que todos os dias Ele tem bênçãos para nós. A nossa vida sempre tem que ser para frente. Esses dias eu brinquei com alguém que eles pediram para mim voltar em algum lugar. E eu falei assim: olha, eu vou esperar onde eu estou. Falou: não, mas volta lá. Eu falei: quem anda para trás é caranguejo. Eu não vou voltar, eu posso esperar aqui. Um jeito que eu fiz brincadeira, mas que tem tudo a ver. Quantas vezes a gente fica voltando em algumas coisas, voltando em alguns assuntos, voltando em algumas situações, e a gente entra num processo de não conseguir mais avançar. A gente entra num processo de não conseguir mais enxergar aquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida. A gente entra num processo de ficar remoendo, remoendo, remoendo. É como se fosse, você come e depois você fica lá tentando ruminar tudo aquilo novamente, como se fosse uma vaca que tem dois estômagos. E ele fala assim: olha, para mim conseguir alcançar o alvo, eu tenho que todos os dias eliminar um monte de coisas para trás. E ele fala assim: olha, todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. Se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. E ele começou a falar: olha, tem gente que pensa assim, tem gente que pensa para trás, tem gente que pensa sempre na perca, tem gente que pensa sempre naquilo que poderia ter feito. E ele fala assim: existe pessoas que pensam assim, mas essas pessoas Deus vai ensinar. Por quê? Porque Deus sempre vem trabalhando com o seu povo para avançar, para ir para frente, para poder alcançar, conquistar, desbravar. E nessa caminhada,
a gente precisa ter a nossa bagagem leve. E o que é bagagem leve? É você entender que aquilo que você viveu, aquilo que você experimentou, nada dura muito tempo. A sua saúde que você cuida dela hoje, daqui 3 anos, se você não manter ela, não serve. O seu trabalho, o que mais? A sua experiência, tudo fica desatualizado. Tudo fica velho. E é por isso que nós temos que andar todos os dias em novidade de vida. Isso é prosseguir. Então Paulo começava falando a respeito disso. Olha, você precisa esquecer de algumas coisas. Porque se a gente não desapega daquilo, nós nos tornamos pessoas, muitas vezes, com referências muito ruins na nossa vida. Com experiências muito ruins na nossa vida. E a gente não consegue avançar. A gente não consegue olhar para o futuro. E muitas pessoas, depois de experimentar várias coisas passadas, que sejam boas, que sejam histórias, que sejam ruins, eles não conseguem ter uma alegria no futuro, na esperança, na graça, na promessa de Deus. E ele diz o seguinte: olha, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu quero dizer para vocês, alegrai-vos no Senhor. Você sabia que mais de 60% daquilo que a gente pensa são coisas inúteis que não vão acontecer? Se você filtrar, se você conseguisse anotar tudo que você pensa, tudo que você vê, você fica nervoso com o noticiário, com uma reportagem, com uma situação, mais da metade daquilo é inútil. E quando entrou agora esse acesso profundo das redes sociais, isso aumentou muito mais. Por quê? Porque a gente se alimenta de pensamentos infrutíferos. E Paulo está dizendo o seguinte: olha, você precisa olhar para frente, você precisa se libertar das coisas que passaram. E aí você fala assim, tudo bem, mas a gente escuta pessoas dizer assim, mas eu não consigo parar de pensar. É verdade, ninguém consegue ficar sem pensar, sabia? A gente pensa o tempo inteiro. E quando você dorme, você continua o quê? A remoer, a ruminar, a sonhar, porque todos nós sonhamos quando a gente dorme, só que você não lembra de todos os sonhos. Mas aí a pessoa fala assim, mas o que eu faço? Ele fala assim, alegrai-vos no Senhor, a paz que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração. Então quando eu entro nesse lugar, dessa presença, dessa paz, de entender que Deus quer me levar para frente, eu começo a abrir mão de quê? Daquilo que está lá atrás. E aí você fala, então o que eu faço? Aí ele diz o seguinte, no que você vai fazer? O que você vai fazer? No versículo 8 do capítulo 4, ele diz assim, finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro. Então, peraí, tem muitas pessoas que não pensam verdades. Tem pessoas que constroem uma falsa verdade, constroem um falso pensamento, é dominada pelo medo, por histórias que ela cria na sua própria mente. Então ele fala assim, olha, tudo que for verdadeiro, a gente precisa aprender a questionar os nossos pensamentos. Às vezes as pessoas começam a pensar um monte de coisa, eu falo assim, você já se questionou a respeito disso? Se isso realmente vai acontecer? Essa semana eu estava conversando com um rapaz que ele começou a achar que ele ia morrer, que ele começou a sentir dor, e eu falei, você realmente está sentindo essa dor? Realmente você acha que você vai morrer? Por quê? Porque muitas coisas são falsas verdades que a gente vai aceitando, ou por alguma pessoa que colocou isso na nossa vida, ou por algumas construções que a gente fez e permitiu vir na nossa mente. Quem não já começou a imaginar um monte de coisa e de repente você estava com medo daquilo? Hoje com as redes sociais não tem isso, mas antes quando a gente sentava para conversar, e as pessoas começavam a contar histórias, não era assim, Márcia? Histórias assustadoras, você ia no quarto, você não queria ir sozinho. Porque você achava que aquela coisa que foi contada estava lá. Você olhava para o corredor da sua casa e você via alguma coisa lá. Por quê? Porque você começou a fantasiar alguma coisa que na verdade não existe. Então ele fala assim, olha, você precisa abrir mão de todas as coisas para trás. Você precisa se alegrar no Senhor. A alegria, ela não é passada. A alegria é hoje. E ele fala assim, outra vez vos digo. Fala assim, alegrai-vos sempre no Senhor. Então qual que é a dica que ele diz? Olha, finalmente, tudo que é verdadeiro, primeira coisa, todo pensamento seu, você tem que questionar ele e falar, isso é verdade? Uma vez um rapaz,
ele falava o tempo inteiro que tinha alguém perseguindo ele, que ele veio lá da Bahia fora, porque tinham uma quadrilha querendo pegar ele. E toda vez que ele chegava no portão da casa, os caras estavam com um fuzil e ele corria. E depois, no posto de gasolina, vindo da Bahia para cá, a hora que ele descia do carro, os caras corriam atrás dele. E a hora que ele entrava no restaurante, os caras estavam lá com um fuzil. Porque havia um grupo de pessoas que queriam pegar ele. E aí, depois de eu ouvir ele muito tempo, eu comecei a falar assim, deixa eu te fazer algumas perguntas. Que jeito que é esse armamento? Ele falou, é uns fuzil, desse tamanho assim. Eu falei, me descreve. É uns armamento grande assim, e eles chegam pertinho de mim assim, ó, e toda vez eu corro. E eu falei para ele, você acha que é armar de verdade? E ele disse, claro que é. Eu falei, rapaz, esses caras é muito ruim de mira. Aí ele, por quê? Se tem mais de mês que eles estão te perseguindo, se eles chegam 2 metros de você e não conseguem atirar, será que essas pessoas realmente querem te pegar? Aí o doido ficou doido, porque ele parou assim, pensou, e ele falou assim, eu nunca pensei nisso. E aí eu comecei a trabalhar isso com ele, e ele falou, mas será que eles não existem? Será que eu estou ficando doido? E quantas vezes a gente começa a ter essas mesmas atitudes? E é isso que Paulo fala, escuta, se você não começar a pensar naquilo que é verdadeiro, você vai enlouquecer. Nós vivemos uma cidade, um país, um mundo enlouquecido. O maior problema nosso que a gente tem enfrentado agora é o quê? É emoção, é mente, é alucinação, é descontrole. E aí o seguinte, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz seja convosco. E ele começa a falar o seguinte, olha, eu estou dando uma receita clara para vocês aqui. Eu não alcancei a perfeição. Eu não estou aqui dizendo num lugar que eu já alcancei tudo. Mas eu ando segundo aquilo que eu já alcancei, que é a comunhão, que é a vida em Cristo. Então eu ando segundo isso que me leva a um propósito. Mas para mim conseguir fazer isso, eu tive que abrir mão das coisas passadas. Paulo está dizendo, eu não gasto tempo pensando com coisas que aconteceram. Eu não gasto tempo remoendo o meu passado, porque ele me traz profundas remoções. Não sei se existe essa palavra. Reflexões, e isso me leva a profundas angústias. Ele fala assim, agora segundo aquilo que eu sou em Cristo, eu vou gastar tempo pensando naquilo que é puro, naquilo que é reto, naquilo que é santo, naquilo que é de boa fama. Quando eu gastar minha vida e os meus pensamentos nisso, eu consigo caminhar. Esses dias eu escrevi eu nem sei se eu fiz um vídeo, mas eu escrevi. Eu falei, você sabe qual que é a melhor forma da pessoa continuar vencendo as batalhas? Voltando para o ringue o mais rápido. Eu não sei se eu fiz o vídeo, mas que eu escrevi, eu fiz. A melhor forma de você vencer suas batalhas é voltando para a luta. Quantas pessoas não querem voltar para a luta? Quantas pessoas não querem voltar a lutar de novo, e elas têm uma experiência ruim, e elas pegam aquilo como se fosse a sua única referência, e se esquecem que na verdade a vida dela com Deus é um contexto inteiro. E quando a gente come do pão e bebe do cálice, é tempo da gente olhar e falar assim, gente, em Cristo eu tenho a vitória. Em Cristo eu posso me desvencilhar de todas essas coisas, eu posso assumir um pensamento diferente, eu posso ter uma mente transformada, eu posso ter um coração transformado.
E ele fala assim: olha, e também aquilo que você tem aprendido, quantas coisas você aprendeu em Deus. Tem muitas pessoas que ficam querendo uma fórmula, e às vezes a gente fala assim: você sabe o que você precisa para ganhar? Usar o que você aprendeu em Deus. Amém? Colocar em prática o que você ouviu de Deus. Colocar em prática o que você já leu, o que você já foi ministrado. Coloque isso em prática que vai funcionar. Começa a colocar os seus pensamentos nisso. Se você tem energia de um copo, imagina que a sua energia é esse copo, e você gastar essa energia em algo que te construa, então você vai chegar no seu objetivo. Mas muitas vezes a gente gasta a nossa energia em algo que nos consome, e não algo que nos promove. E ele fala assim: se algum louvor existe, seja isso o que ocupe os vossos pensamentos. E eu quero te perguntar essa noite: o que ocupa o seu pensamento? Como que você espera vencer as suas guerras, as suas batalhas? Como que você consegue alcançar, imaginar e caminhar todo dia para o futuro, naquilo que Deus tem para a sua vida? É olhando para frente. Ele fala lá em 1 Pedro, e aí quando a gente começa a pensar demais nas coisas que são os nossos limitadores, nós somos rodeados de medo. A palavra do Senhor diz que o diabo anda ao derredor, rugindo como leão, procurando a quem tragar. O inimigo da nossa vida, a todo momento, ele vai tentar lançar coisas na sua mente. Quantas vezes nós permitimos? Quantas vezes a gente conversa com pessoas que se permitem pensar coisas que na verdade não é de Deus, é para limitar, é para amedrontar, é para trazer essa pessoa a um estado de paralisia. Mas a Bíblia fala que ele anda ao derredor, procurando. O papel dele é lançar pensamentos ruins sobre a sua vida. Pode subir, você. É lançar pensamentos negativos sobre a sua vida. Mas ele ensina que nós devemos o quê? Buscar coisas que são e que produz alguma coisa para frente. Lá em 1 Pedro 5, 7, ele diz assim: lançando sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Seja sóbrios e vigilante. Foi o que eu acabei de falar. Porque ele anda ao derredor, ele anda tentando perturbar as mentes, destruir a nossa comunhão, a sua vida com Deus. E ele fala assim: olha, ele anda ao derredor, então ele está fazendo o papel certo, rungindo, procurando a quem devorar. Resistir firmes. Como é que eu posso resistir? Entendendo que é para frente, irmão. Entendendo que Deus nos leva para um tempo melhor, entendendo que tudo aquilo que a gente viveu, seja bom, seja experiência, seja ruim, pronto, descansa no Senhor e vai. Descansa no Senhor e vai. Deixa Ele conduzir sua vida, deixa Ele conduzir a sua casa, os seus pensamentos. Lá em Mateus 6,34 ele fala: não se preocupe, porque todo mundo mal resolvido no passado é alguém que não consegue enxergar o futuro, e é rodeado por um monte de medo. Por exemplo, uma criança que às vezes assustou, caiu, e aí tem trauma, não sabe andar, sofreu algum acidente, depois tem medo. Quantas pessoas, às vezes pessoas, né, a Lorena não sabe andar de bicicleta, né? Posso contar? Esses dias eu descobri que a Lorena não sabe andar de bicicleta, e é habilitada de carro e moto, porque um dia foi andar de bicicleta e às vezes caiu e tomou um esfolão, e aí fica lembrando o quê? Da queda da bicicleta. Você sabe o que a gente faz quando a gente cai de bicicleta? A gente descobre o jeito certo para não cair. Entendeu? A primeira vez que eu fui andar de bicicleta foi assim. Meu pai não explicou que tinha freio, ele só falou: sobe e tenta equilibrar. E eu achei um freio. O primeiro freio que eu usei foi o joelho. Depois eu descobri que tinha. O Nasser não sabia qual que era o freio. Ele usou o freio errado, ralou o nariz, a testa e perdeu os cabelos. E aprendeu. Então, a melhor forma da gente aprender alguma coisa, fala assim, é prosseguir, é avançar, é não ter medo. Às vezes as pessoas não avançam porque tem medo de errar. Irmão, não tenha medo de errar. Você só precisa estar em Cristo, você só precisa ter os seus pensamentos em Cristo, você só precisa ter a sua vida na presença de Deus. Não tenha medo de avançar, porque algumas você vai acertar,
E eu vou te falar uma coisa, Deus não vai deixar eu e você acertar todas, porque senão a gente ia ficar um pouquinho soberbo, não ia? A gente ia ficar se achando demais, né, Guilherme? Deus deixa a gente errar umas. Ah, por quê? Porque faz parte, é aprendizado, faz parte do caminho. Deus permite com que a gente, às vezes, dependa do outro para nos ajudar a carregar o nosso desafio, depender uns dos outros. Deus não deixa a gente ser o cara ou a mulher perfeito, porque perfeito é Cristo. Então, aquilo que ele tenta dizer para o povo, olha gente, com toda simplicidade, avançar é andar sem medo de errar, é pegar as nossas experiências e as nossas vivências, aquilo que ficou para trás, passou, e agora, não se bloquear. Às vezes as pessoas falam assim, esse dia eu conversei com um rapaz, ele falou, eu nunca mais eu caso. Por quê? Porque não tem mulher que presta. Já casei com 2. Quantos anos você tem? 30 e poucos anos. Ele se bloqueou. Ao invés dele pensar assim, eu preciso mudar alguma coisa, porque 2 mulheres não aguentou eu. Já 2 me deram carta vermelha. Então alguma coisa na minha vida precisa melhorar, porque eu preciso casar. É pegar aquilo, a palavra do Senhor diz que até Ele transforma aquilo que era maldição em bênção, aquilo que era vergonha em honra, aquilo que era medo em coragem, em autoridade. Quando Ele foi lá em Josué, desesperado, eu sou fraquinho, eu sou isso, Ele falou, não cara, deixa eu te falar uma coisa, você não é fraco, você é valente, você não é um menorzinho, você vai ser o maior, você vai ser um grande líder. Então Deus quer transformar algumas coisas na nossa vida, mas a gente precisa ter coragem de prosseguir, amém? Prosseguir, avançar. Não podemos nos tornar uma pessoa limitada. Deus tem grandes coisas para mim, para a sua vida, todos os dias, e a gente não chegou no lugar, nós chegamos em mais uma etapa do lugar para onde Deus está nos levando. Só que a gente se limita. Pense em coisas que te levem a perder meus pais. E aí ele vive uma vida inteira amedrontado, chorando, porque um dia ele tem medo de perder os pais. Deixa eu te falar uma coisa, não tenha medo não, mas vive intensamente com eles enquanto você tem. Entendeu? Tudo aquilo que você faz pelo medo de dar errado, de perder, é o princípio da falta de fé. Porque a fé é aquele que você tem a certeza que vai acontecer, que Deus vai te levar, que Deus está com você, que Deus não vai te abandonar. Isso é fé. O medo não. O medo tem a ver com a falta de fé. Ah, mas eu não posso ter medo de nada. Você pode ter, mas o medo, quando ele passa daquilo que é o normal, a gente tem algumas defesas, e o medo é uma defesa. Por isso que a gente olha antes de atravessar a rua, por isso que a gente tem alguns cuidados, mas quando ele sai desse lugar e se torna algo pesado na nossa vida, aquelas pessoas têm medo de tudo, então alguma coisa está fazendo e ocupando o lugar, que é o lugar da presença de Deus. Amém? Não tenha medo. Lá em Salmo 27, versículo 1, tem um versículo muito bonito, que diz o seguinte: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Deixa eu te perguntar uma coisa antes de eu ler esse versículo. O Senhor é sua luz? Sim ou não? O Senhor é a sua salvação? Então tá bom, então esse versículo é para você. O Senhor é minha luz e a minha salvação. De que eu terei medo? De que você vai ter medo? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De que eu vou ter medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem eu temerei? Fala para o seu irmão, você tem medo de quê? Você está remoendo o quê? Você está ocupando a sua mente com o quê? E ele diz o seguinte: o Senhor é a minha fortaleza, é fortaleza da minha vida. A quem eu temerei?
E aí ele vai criando coragem, porque ele diz assim: quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, os meus opressores inimigos, eles é que tropeçam e caem. Aí ele vai criando mais coragem ainda. Ele diz o seguinte: ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei, para que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, e contemplar a beleza do Senhor. Irmãos, o segredo é olhar para frente. O segredo é não ficar se pegando em coisinhas demais. O segredo é guardar o coração em Cristo Jesus. O segredo é prosseguir no alvo. Não porque você já é perfeito, mas porque Ele é perfeito e Ele é quem está te conduzindo. Provérbios capítulo 3, só 2 versículos, se você não quiser abrir, mas ele diz o seguinte, versículo 3, capítulo 3: não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata no pescoço, escreve nas tábuas do teu coração, e achará graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Versículos 5 e 6: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Ele diz o seguinte: você sabe como é que você vai para frente, Bruno? Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos. Hoje é dia de Santa Ceia. Hoje é dia da gente comer do pão e do cálice. E eu quero te perguntar uma coisa: você consegue perceber o Senhor na sua vida? Você consegue perceber a sua vida em Deus, mesmo perante todos os desafios? Então está tudo certo, meu irmão. O Senhor é contigo. Continue caminhando para o alvo. Não fique se acusando, se martirizando, se ruminando naquilo que você tem medo, mas se fortalece naquilo que é a palavra de Deus sobre a sua vida. Quando vivemos pelo medo, né? É terrível, porque a gente abre mão de experimentar as coisas grandes que Deus tem para nós. E antes de eu ler o último versículo, eu quero contar algo interessante, que eu tinha muito medo. Acho que eu já contei isso aqui uma vez, mas cabe aqui. Eu morria de medo de mandruvá. Sabe aqueles bichão verdão assim, cabeludo? Arrepiou, né? Eu morria de medo. Eu comecei a namorar com a Lorena, ela pegou um no pé de goiaba e veio fazer gracinha comigo. Quase que ela não ia estar aqui hoje. E aí eu tinha tanto pânico daquele negócio que eu passava no quintal de uma casa, tinha uma árvore, eu começava a arrupiar. E aí um dia eu estou atendendo o telefone, e estou conversando no telefone. Eu não comia goiaba, com medo de imaginar que eu podia ir lá no pé buscar um pé de goiaba e encontrar com um bicho daquele, perdendo o privilégio. Aí um dia eu estou no telefone, e de repente eu fiz assim, e senti um negócio queimando. E eu falei: só um minuto. Eu olhei um vergão grandão. E eu falei: gente, onde eu arranhei? Fui procurar por onde eu passei. Uma bichona desse tamanho, taturana, tinha me queimado. E a hora que eu olhei aquilo, sabe o que aconteceu comigo? Eu falei: não acredito que você viveu a vida inteira com medo de um negócio desse, e deixou de ir em muitos lugares, comer goiaba, abacate,
os lugares onde ela gosta, eu não ia, por conta de uma coisa dessa. E às vezes tem pessoas que é assim, abre mão de viver tantas coisas que Deus tem, porque gasta tempo demais pensando na derrota, porque gasta tempo demais articulando a sua morte, morte dos projetos, decepções, gasta tempo demais pensando naquilo que pode dar errado, mas não tem coragem de avançar. E aí, eu quero te falar essa noite, como que é que você conduz a sua vida? Como que é que você quer alcançar os seus alvos, os seus objetivos em Cristo? Avançando. E aí quando você for avançar, às vezes você vai perceber que há apenas algumas queimadas no caminho, mas que isso não era capaz de limitar você a experimentar tudo que Deus tem para a sua vida. Hebreus 11:1 fala que a fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas você espera, porque você crê que vai acontecer. E hoje é um dia de reflexão. Paulo estava dizendo para aquela igreja, falando: irmãos, vocês não precisam ter medo de avançar, você não precisa ser perfeito para alcançar o que Deus tem. O que você chegou até hoje não é porque você foi perfeito, é porque Deus te ama. Não é porque você acertou que Deus te deu tudo. Falou agora. Lá em 1 João fala o verdadeiro amor. Quem ama Jesus aqui? Ele fala assim: ele não tem medo. Você tem amor, você ama a Deus de todo o seu coração, então você não precisa ter medo. Deus vai te conduzir você em todos os seus caminhos. E hoje você vai comer do pão e você vai beber do cálice, você vai falar: Senhor, me ajuda a abrir mão daquilo que o Senhor mesmo já abriu mão, já lançou lá para trás da minha vida. Me ajude a liberar as coisas que ficam me amarrando. Me ajude a conseguir caminhar por esse alvo. Me ajuda a me alegrar todos os dias no Senhor. Me ajuda a encontrar alegria. Porque às vezes, em vez da alegria, a gente está ansioso, está preocupado, está nervoso. Não, Deus, eu quero entrar nessa alegria, nesse descanso, nessa presença. O Senhor me trouxe até aqui. E Paulo estava dizendo: olha, eu vou caminhar segundo aquilo que eu já alcancei. O que você já alcançou no Senhor? Se alegra no Senhor. Se alegra no Senhor. E eu quero orar pela sua vida essa noite. Eu não sei como que andam os seus pensamentos. Eu não sei o que toma tempo na sua vida. Mas eu decidi na minha vida, desde quando eu entreguei minha vida para o Senhor, que eu quero ocupar os meus pensamentos com aquilo que vai me levar para frente. Amém? Eu quero ocupar meus pensamentos com aquilo que vai me levar a alcançar aquilo que Deus me deu. E se você essa noite percebe que muitas vezes você é alguém medroso, você é alguém que fica olhando para trás como o menor da casa, eu quero te falar uma coisa: Deus está te levantando, é como um grande homem, uma grande mulher. Mas você precisa avançar. Você precisa alegre e frente. Eu quero que você abaixe sua cabeça nesse momento e fale com Deus. Você vai comer do pão e beber do cálice essa noite, mas você vai falar: Senhor, tira esse medo da minha vida. Tira, Senhor, esse olhar no passado, na limitação. Enche a minha mente de esperança. Me ajude a ser mais, não simplesmente alguém positivo, mas alguém que enxerga aquilo que o Senhor já prometeu, aquilo que o Senhor já nos deu. Ah, Senhor, assim como o salmista disse: o que eu vou ter medo, se o Senhor está comigo? Meu Deus e meu Pai, eu quero orar pela vida de cada um que está aqui essa noite. Ó Pai, eu não sei quais são os pensamentos ligados ao passado que alguns aqui têm vivido, situações que não vão mudar, e que às vezes, vez por outra, vem na mente para tentar oprimir, pesar,
limitar, acusar. Eu quero orar por aquelas pessoas que às vezes não têm conseguido se alegrar diariamente no Senhor, porque estão sempre amedrontadas com tudo que acontece, com aquilo que pode acontecer, e não conseguem descansar no Senhor, confiar no Senhor, a ponto de sorrir e se alegrar. Eu quero declarar, Senhor, sobre a vida de cada um, que eles vão prosseguir, que a mente de cada um vai ser uma mente tomada por aquilo que agrada ao Senhor, por aquilo que enche o coração de paz, que todo medo excessivo, que toda limitação venha a ser substituída pela autoridade e pela fé, pela confiança de que o Senhor é quem diz para cada um essa noite: olha para frente e caminhe, em nome de Jesus. Meu Deus, meu Pai, nós não temos medo de avançar, ainda que se levante um exército contra qualquer um aqui, nós vamos poder dizer: não temeremos, porque o Senhor está comigo. E eu quero profetizar sobre essa igreja, sobre cada família: não tenham medo de avançar, porque o Senhor é com cada um, em nome de Jesus. Amém. Fica de pé. Oh Deus.